E aí, vamos lá, vamos dar continuidade na bioquímica. Bioquímica, aquela que muitas vezes é negligenciada nas escolas brasileiras. Isso é muito triste, porque depois um monte de curso vai precisar disso e o sujeito não vai ter fundamento. Então vamos para a nossa base bioquímica. Olha aqui, ó, eu estou com a câmera mal posicionada. Eu estou cortando os carboidratos, ó, dieta maluca de corte de carboidrato do Dr. Atkins. Pronto, agora todos aparecem, tinha cortado lá em cima. Pessoal, aqui eu tenho um mapa mental de carboidratos para vocês. E aí eu vou completando esse mapa mental, fiz ele em vermelho. Então vou largar a canetinha vermelha, botar azul e a preta pra gente, sempre azul e preto e branco em cima do vermelho, mais um título tricolor. E a gente vai complementar isso aqui de forma bem bacana, né, de forma a criar um mapa de classificação para vocês, certo? Depois a gente entra com molécula a molécula. Agora a gente vai trabalhar com estrutura, com organização, né? Então vamos lá. O que são os carboidratos? Bom, os carboidratos são compostos que basicamente servem de fonte de energia. Eles são combustível, tá? Bom, vou botar umas aspas aqui. Primeiro, vocês podem ter queima de outras coisas nas células. Segundo, outras coisas podem ser convertidas neles para serem queimadas nas células de vocês, tá? Então, não é a única exclusiva fonte de energia, tá bem? Mas é a principal, a mais importante. Cuidado para não confundir principal com mais potente, né? A fonte mais concentrada de energia que se tem é gordura, é lipídio, 9 quilocalorias por grama. Carboidrato é só 4, mas é energia limpa. Teu tecido nervoso só se alimenta de glicose, queridão. Então, olha no carboidrato, tá certo? Tá? Bem, então vamos lá. Vamos dividir os carboidratos em dois grupos, os monossacarídeos e os osídeos. Quando se usa a palavra ose, ou oses no plural, nós estamos falando dos monossacarídeos. Os que são derivados deles são os osídeos, né? Então, oses e osídeos, né? Então, o grupo referência são lá. Por que mono? Mono significa um só. Mono significa um só. Tá? Via de regra, eles são um grupo poliálcool, tá? Então é característica dos monossacarídeos ter um monte de OH, 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 tá? Poliálcool. Eles vão ter outro grupo funcional que vai classificar o monossacarídeo. Obviamente que a aldose é aquilo que tem aldeído e cetose é aquilo que tem cetona. Então nós podemos dizer que são grupos hidroxicarbinol, por isso que dá álcool, né? O carbono é saturado, onde tem OH, e que vão ter carbonila, do tipo aldoxila, aldeído, oxo, né? Cetona, beleza? Então vocês vão ter aqui aldoses e cetoses, tá bem? São os grupos mais clássicos. Exemplo mais assim, comum, fantástico e importante de aldose, a glicose. E de cetose, a famosa frutose. Tá bem? Certo? Então, as duas são isômeros com fórmula C6H12O6. Qual é a diferença? Isomeria funcional, tá? Então essa é a primeira diferença, tá bom? E existe uma outra classificação dos monossacarídeos em trioses, tetroses, pentoses e hexoses. Isso aqui, ó, é derivado do número de carbonos, certo? Aí vocês vão ter lá açúcares menores, né? As trioses, por exemplo, são quebras, né, das hexoses. Mas os mais importantes são as pentoses, em segundo lugar, e o principal grupo, as hexoses. Se vocês notarem aqui, a frutose e a glicose são o que? São hexoses, tá? Elas têm 6 carbonos cada um, tá bom? Então essa é a classificação mais tranquila de monossacarídeo. Via de regra,
tá? O que mais cai é monossacarídeo. Se o cara vai conservar, se você pegar um bioquímico, você, cara, tu vai ter que falar de um carboidrato, ele vai na glicose, né, velho? É um troço, até pode mudar, mas em grande percentual vai por aí, tá bom? Então, esses monossacarídeos vão ter várias classificações diferentes. Nós precisaremos de outras aulas para entender. Por exemplo, por que tu come uma maçã que tem frutose e aí o teu professor de biologia vai falar que estão queimando glicose lá na célula, né? Poxa, comi frutose, como é que chegou glicose lá? Nós vamos ter que falar de interconversão de óses. Então, quando vocês comem esses carboidratos, via de regra, né, principalmente o fígado de vocês vai fazer processos via enzimas que pegam, esticam e puxam e fecham essas cadeias, torcem e vão reconvertendo em glicose, tá certo? Então pegam os outros monossacarídeos e vai virando tudo glicose, tá? Então a gente consegue todos é exagero, mas a gente consegue fazer essa conversão, né, para ter glicose disponível, principalmente para tecido nervoso. Por isso que o carboidrato é a principal fonte de energia do organismo. Não é que ele gere mais energia, é que a maioria da energia que tu ingere tem que ser na forma de carboidrato. Tá? Então, cortar carboidrato, burrice, né, velho? Hoje dia 31, né? Vai lá procurar ser um nutricionista, vai fazer uma dieta decente, não precisa ser picareta, né? Tá? Achei uma dieta na internet. Puxa vida, meu querido, 7, quase 8 bilhões de habitantes no planeta. E tu acha que uma dieta vai satisfazer todo mundo do mesmo jeito. Não importa se o cara é diabético, se o cara é hipertenso, se é homem, se é mulher, se é criança, se é ET, todo mundo vai comer a mesma coisa, vai dar tudo certo. Vai ter que ser muito pateta para acreditar nisso, né, meu amigo? Vamos melhorar, vamos estudar, né? Então vamos lá. Bueno, se vocês juntarem as óseas, grudarem umas nas outras, tá? Vocês vão fazer os osídeos. Então, olha só. Esses aqui, nós podemos dizer que são açúcares, entre aspas, tá? Formados por óses unidas por ligação glicosídica. Olha só, ligação glicosídica. Falaremos disso aqui também mais adiante, certo? Vamos pegar um vídeo para falar disso aqui. Então, existe uma espécie de dimerização, de polimerização. Dimerização quando forma dois, né? Polimerização quando forma muitos, oligomerização quando forma alguns, né? Então, até 10 a gente fala de oligo, muitos é poli, isso não importa, não vamos fazer guerra semântica. Quando vocês unem as óseas, aqueles açúcares mais simples, que são grupos poliálcool-cetona, poliálcool-aldeído, eles se grudam uns nos outros e a ligação que gruda chama-se ligação glicosídica. Ela vai ocorrer, né, também orientada por enzimas e tal. Nós vamos ter aula específica disso. Interconversão de óseas é uma aula, ligação glicosídica é outra aula, as consequências disso tudo, outras aulas. Agora vamos classificar. Então, olha só. Então, esses osídeos são derivados de óseas unidas por ligação glicosídica. Aí, olha só, tem dois tipos importantes. Os holosídeos, onde quem se une são apenas óseas. Olha só. Se a gente pensar numa polimerização, apenas óseas vão ser os monômeros dessa brincadeira. E tem os heterosídeos, né? Onde nós vamos ter muitas óseas mais grupos estranhos. Ó, grupos estranhos. Uau! Estranhos para as óseas. Para nós não são mais estranhos. Porque a gente já está na finaleira da química orgânica, né? Então, aliás, já estamos bioquímica dentro. Então, não vão ser estranhos para nós, mas são estranhos para os açúcares, né? Muito bem. Será que açúcar é doce? Vamos questionar isso daqui a pouco. Então, olha só. Dos holosídeos, aqueles formados apenas por óseas, nós vamos ter oligosacarídeos. Olha só, oligos poucos, né? E polis muitos. Tá? Puxa vida, mas o que significa isso? Bom, oligosacarídeos são aqueles até 10 óseas unidas. Tá? Então nós vamos ter lá disacarídeo, trissacarídeo, até decasacarídeo. Até decasacarídeo você tem oligosacarídeo.
O grupo mais importante de oligosacarídeos são os disacarídeos. Opa, engoliu ó, tô com fome. Aqueles que têm duas oses, né? Dois monossacarídeos unidos. Beleza? Quem é que está nesse grupo de disacarídeos? Olha só que interessante. Nós temos o açúcar comum, que é a sacarose. Nós temos lá a maltose. Nós temos lá a lactose. Olha quanto assunto a gente tira só dessa classificação. Olha aqui. Sacarose, açúcar comum, cáries, obesidade, os ursinhos que perdem perna por diabetes da Coca-Cola. Já viram esse vídeo? Os verdadeiros ursinhos da Coca-Cola? Muito legal, muito educativo, né? Nós metemos açúcar em tudo, né? Beleza, né? Faz mal, né? Então a sacarose tem as suas funções, né? Açúcar de cana, açúcar branco. Tá? Açúcar mascavo é açúcar de cana não purificado, então é a mesma porcaria, não faz bem para você. Ai, açúcar mascavo não engorda. Se tu não comer, não engorda, né? O papagaio de pirata. Porque se é carboidrato, se tu purificar o que tem de carboidrato ali, 4 quilocalorias por grama, tá, queridão? Vamos parar de falar bobagem e de vender de forma safada, né? Também dá cáries, mesma coisa, é gostosinho, né? Faz aquele chicletinho, ele é meio marronzinho, trigostosinho, mas olha só, não vem com essa conversa que é mais saudável, né? Ele tem umas vitamininhas, uns minerais junto ali que até dão uma equilibradinha, mas dizer que não engorda, dizer que não dá cáries, aí não, né, queridão? Então vamos lá. Açúcar comum, sacarose, tem muito tema, muito assunto na volta, tá? Óbvio que uma grande ingestão disso aqui não faz bem, né? Tá? Maltose. Maltose é muito usada em suplementos pós-treino para atletas, né? Vocês estão lá. A gente vai falar desses mecanismos mais adiante, né? O sujeito começou a treinar, começou a fazer um exercício, ele está queimando lá só aquela glicose que está disponível na célula, no sangue, começou a baixar esse teor no sangue, ele começa a reconverter o glicogênio do fígado em glicose para abastecer, ele ainda está no mecanismo de queima de carboidrato, por isso que o professor de educação física te mandou lá para a esteirinha, né? 45 minutos! E tu lá apavorado, apavoradinha, né? Correndo, suor. E aí que vai acontecer a mágica. Quando o organismo percebe que vai baixar a tua taxa de glicose, que tu está reconvertendo glicogênio em glicose de novo, ele diz assim, olha, esse maluco vai seguir correndo e eu vou ter um desmaio aqui, vai resetar o meu Windows, né? Se o cara for meio lerdo de pensamento, é o Windows, né? É o meu caso. Aí o corpo diz o quê? Vamos queimar a banha desse desgraçado. Aí tu começa a tacar banha na mitocôndria lá, vai a diesel o troço. Mas tu tem que entrar nesse mecanismo aeróbico direto para conseguir queimar gordura. Então, o que acontece? Tu começa a queimar gordura, mas para queimar gordura, tu destrói músculo, tu faz proteólise. E isso não é bom, porque imagina um atleta, né? Ele está treinando. Se ele meter aeróbico, ele vai derreter a musculatura, né? E vai perder aquela massa toda que ele desenvolveu. Imagina um cara no levantamento de peso, alguns lutadores peso pesado, é complicado pra caramba, né? Então, o que acontece? Tu tá treinando e tá lá usando aquela... Em geral se toma aquela solução aquosa, geladinha, né? Que inclui malto. A malto vai fazer o quê? Vai subir a tua glicemia, subiu a glicemia, libera insulina, né? É da parte anabólica. Cuidado, não vão confundir anabolismo com esteroide anabolizante. O esteroide é via hormonal, né? O cara tá se injetando coisa lá, o hormônio para ficar musculoso na marca. Diz que o mecanismo é anabólico. Então, o que acontece? Entra em mecanismo anabólico para a proteólise. Então, o pessoal que usa malto no pós-treino, ou até durante o treino lá para repor, está repondo eletrólito e está repondo a glicemia para evitar proteólise, para evitar perder massa magra. E aí tem gente que não quer fazer isso porque diz que demora a perder peso. Mas o peso que tu está perdendo é real, tu está perdendo peso só de banha, entendeu a sacada? Então vai ouvir o teu preparador físico, o teu nutricionista, ô cavalo. Para de olhar bobagem na internet, que nesses vídeos do YouTube que eu fico fazendo. Vai falar com o cara, se o cara cobra, arrisca até ele te dizer a verdade. Se é grátis, eu não sei se está te dizendo a verdade. Né? Vamos ser honestos. E a lactose, essa aqui é tão falada, né? A lactose é interessante porque nós somos mamíferos, então nós temos uma enzima para digerir esse troço, né? Só que ela tem uma ligaçãozinha, depois a gente vai falar bem direitinho das ligações. A ligação glicosídica tem tipos, tá? E dependendo do tipo complica. A maltose, ela é bem tranquila para a gente quebrar. Então tu faz aquele pico glicêmico bem rápido. A sacarose é mais ou menos, né? E a lactose, nós precisamos de uma enzima específica para quebrar. E aí, se tu não tiver essa enzima disponível, meu querido, tu não vai quebrar esse açúcar.
Como esse açúcar vai seguir no intestino, porque tu não vai quebrar ele para absorver os pedacinhos, para absorver os monossacarídeos, sabe o que vai acontecer? Aquele monte de ponte de hidrogênio do açúcar no teu intestino, dores de barriga, tua flora intestinal vai fermentar essa coisa aí, vai te dar gases, tu vai te sentir mal. Mas tem um comprimidinho que já vem com a enzima, o médico te receita, tranquilo, tu resolve isso aí. Ou tu para de tomar leite também, não sei, depende, tu vai conversar com o teu médico, nutricionista, etc. E decidir isso, nos teus gases não são meu problema, a não ser que tu esteja perto de mim, né? E me obrigue a ficar exposto a isso, tá? Então só aqui tem muito assunto, cara. Tem muito conhecimento geral aqui. Por favor, não pegue em qualquer blog, em qualquer site, né? Procura lá revistas de nutrição, de medicina, mas não é aquela assim, nutrição barriga seca em 2 semanas, tá? Vocês vão pegar isso aqui lá nos conselhos regionais e nacionais desses cursos, desses profissionais, tá certo? Não adianta pegar assim, eu li que uma nutricionista falou na revista Caras e Bundas. Meu amigo, isso aí é muita burrice, isso não é referência pra nada, tá? Então, tem um monte de assunto para falar desses disacarídeos, muitas coisas interessantes e muito mito também que é inventado em cima disso aí, tá? Bom, cara, os polissacarídeos são aqueles que têm muitas oses, um montão de oses ligadas, também por ligação glicosídica, dependendo do tipo de ligação glicosídica vai dar uma coisa diferente, tá? E aqui nos polissacarídeos nós vamos ter, tá, 3 que são muito importantes. Eu vou botar setinhas em preto, mas os nomes em azul, tá? Então, que assim, você tem que adquirir conhecimento sobre esses caras aqui. A celulose, tá? O glicogênio e o amido. E aí é muito interessante, porque, por exemplo, nós comemos o amido como fonte de energia. Na batata, na farinha, coisa assim. Só que o amido para o vegetal é reserva. O amido do vegetal é que nem a banha na gente, né? Tá? O glicogênio é a tua reserva rápida aqui do fígado, né? 10% do peso do teu fígado é glicogênio, quando tu está bem alimentado, né? E a celulose, né? Que é fibra vegetal, né? Permite que os vegetais se estruturem, né? Virem madeira, virem galho, né? Então, entre outras coisas, né? Até algodão, né? Mas a celulose é estrutural lá para os vegetais. Então aqui também tem muito assunto, existem outros, tá? Existem outros. Nós vamos ver depois que tem variações da celulose que se grudam com grupos nitrogenados e formam aquelas cascas, aquelas carapaças de insetos. Tem bastante coisa aqui para debulhar, para aumentar o conhecimento geral, né? Para enriquecer isso aqui, tá? Os heterosídeos. Heterosídeos. Eu acabei de falar né? Quando a gente pega lá um derivado de celulose com grupo nitrogenado, que acaba gerando carapaça de besouro, por exemplo, eu vou ter um heterosídeo. Eu tenho muitas oses ligadas, mas eu tenho grupos estranhos, tá certo? Lá o nosso DNA, né? A dupla hélice é feita de quê? Né? Não são oses, são açúcares. Só que esses açúcares também têm fosfatos ligados. Então, a dupla hélice DNA é um heterosídeo. Não é isso? É um heterosídeo, com certeza. Vocês têm as partes óseas e as partes estranhas grudadas. Tem um que é muito legal, né? Eu sempre mando fazer com o irmão mais novo, porque fazer maldade com o irmão mais novo é uma tradição, né? É da cultura humana. Você pega um pêssego bem gostoso e dá pro teu irmão comer. Pega aquele pêssego, começou a comer o pêssego. Tá doce? Tá doce. Aí tu espera, olha, cara, isso é frutose, é um monossacarídeo, docinho, gostoso. As frutas são adoçadas com frutose, tirando a uva que tem glicose direto, mas né, em geral é frutose esse açúcar. Que gostoso. Tá, mas o humano vai te ensinar um troço muito mais legal. Aí tu vai lá na oficina do pai, pega a morsa, que o pessoal chama de torno de mesa, mas aquilo não é um torno, não é negócio de prensar, é morsa. Torno é aquele negócio que o mecânico usina peças, tá? Então quando o sujeito chama morsa de torno, tu já sabe que esse sujeito não sabe coisa nenhuma de oficina, ele é um balaqueiro. Mas vamos lá. Então tu prendeu lá na morsa o carocinho de pêssego e foi apertando. Daqui a pouco, quebrou o carocinho, abre o carocinho em 2 carapaças, tem um caldinho dentro do caroço do pêssego. Se vocês não sabem, vocês bebam aquele caldinho. É doce, altamente concentrado, tá? Ali você tem uma dose assim, de monossacarídeo brutal. É uma calda doce dentro do caroço do pêssego, tá? E finalmente, você tem uma amêndoa boiando nesse caldo doce. Aí vocês vão fazer a seguinte maldade. Assim, maninho, olha só. O pêssego é doce. O caldo dentro do caroço é mais doce ainda.
Imagina o gosto dessa amendoazinha que está boiando. Quando o moleque morder aquilo ali, meu amigo, é um amargor desgraçado, tanto que existe uma essência chamada essência de amêndoas amargas. Tá? É extremamente amargo. Né? E aqui a gente vai pegar como exemplo isso aí. Eu botei em azul, botei invertido, não botei em preto. Então, que é a chamada migdalina. Migdalina. Tá? A migdalina é a essência de amêndoas amargas. Certo? Essas amêndoas que estão dentro de caroços de frutos, como por exemplo o nosso conhecido pêssego. Tá? Ela é um heterosídeo, ela tem um grupo ciano, né? Uma cianonitrila lá, né? Ela tem um grupo CN, tá? Então ela é um heterosídeo. Isso aqui que dá aquele amargor todo da amêndoa. Se vocês pegarem e destilarem esse CN, vocês vão conseguir HCN, que é a essência venenosa de amêndoas amargas. Então olha só, não vão me dizer por aí que comer pêssego mata, que comer o caldinho do pêssego mata, nem vão me dizer que comer aquela amêndoa amarga mata. A gente tem que pegar um montão daquelas amêndoas e fazer uma extração química e concentrar para ter o veneno, tá? Então não é uma coisa assim, o pêssego tem um caroço venenoso. Não seja abobado, isso é importante. Somos bilhões de abobados pelo planeta, não se somem nessas tropas, tá? Certo? Gente, aqui vocês têm um mapa mental bem grandão, bem completo de glicídios, tá bom? As próximas aulas não vão ser assim tão legaisinhas. As próximas aulas vão ter moléculas. Então a gente vai olhar as fórmulas, tá? Olhar as projeções. A mais simples é a projeção de Fischer. Curiosamente o sobrenome do cara é Fischer e as moléculas de glicídio dele parecem umas espinhas de peixe, né? Olha só que legal, né? Eu não sei se ele fez isso por gosto, eu espero que não, senão seria uma piada de tiozão, né? Imagina um Fischer com uma pochete. Bom, mas não importa, eu já usei pochete. Nós vamos falar dessas projeções de Fischer e de Hayward. Tá? Nós vamos falar dessas projeções. Vocês já devem ter enxergado isso, aquelas moléculas de glicídio abertas, assim, parece uma espinha de peixe, aquelas outras ciclizadas. A gente vai falar da interconversão de Roses, vai falar da ligação glicosídica, e vai falar também do fechamento, da ciclização de Roses. Essa ciclização pode ser feita, não vou dizer como ela pode ser feita assim, ou ela pode ser feita assim. E aí a gente vai ter um açúcar ciclizado diferente, né? Apesar de ser, por exemplo, glicose também. Aí a gente vai ter que falar muito de isomeria, tá? E vai ser bem legal. Depois a gente vai fazer um complemento. Por exemplo, até os grupos ABO que vocês falam, eles têm influência de glicídios, tá? As estruturas que diferenciam o A do B, do O, do AB, tem a ver com esses heterosídeos, por sinal. Tá bom? Então é isso aqui, mapa mental de glicídios, ok? Olha, só com esse mapa mental aqui a pessoa já educa o seu cérebro, ela já começa a organizar a sua cabeça, né? Açúcares simples e suas subdivisões, tá? Açúcares complexos e suas subdivisões. Via de regra, as provas trabalham aqui, aldose, cetose, e aqui, oligosacarídeo, polissacarídeo. Raramente falam de heterosídeos, tá? Às vezes pulam direto, não falam osídeos, né? Vão direto nos holosídeos. O holo é similar ao homo, tá? É parelho, é hétero diferente. Só para citar. Outra coisa que eu lembro aqui, aldose e cetose é excludente. Ou é aldose ou é cetose. Porém, qualquer uma das duas vai ter essas classificações pelo número de carbonos, né? São classificações que andam em paralelo. Tá? Então, fechou todas? Belezinha? Organizamos os carboidratos na nossa mente. Temos um mapa mental. Depois disso, só nos resta fórmulas.